e possamos viver a vida realmente que o agrada. Sejamos renovados, Pai, diariamente pelo Senhor. Nos ajuda a viver para Ti. Abençoe este culto, que seja para a Tua glória, Pai, tudo aquilo que for feito, os hinos entoados, a liturgia, a palavra falada, que possamos sair daqui entendendo que precisamos mudar para que Cristo seja glorificado. Em nome de Jesus que oro. Amém. Bem, vamos louvar ao Senhor. Vamos colocar de pé? Bem, que a gente possa, nesse momento, pedir ao Senhor aquilo que nós deveríamos fazer todos os dias, né? Que é quebrar os nossos corações e nos dar cada vez mais a nossa vontade, nosso querer, nos dar um coração que perdoa, que ama, e que possamos todos crescer em Cristo, amém? Boa noite, igreja. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, vamos dar início ao nosso culto. Tivemos nosso momento de oração, louvor inicial, e agora nós entraremos na parte litúrgica. Peço aos irmãos que coloquem os celulares no silencioso para não atrapalhar o andamento do culto. Vamos estar com os nossos corações, nossos ouvidos espirituais abertos à palavra do Senhor, que será ministrada essa noite, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, mesmo assentados, mas com toda reverência à palavra do Senhor, o Salmo de número 103,
Enquanto os irmãos abrem, nós sempre lemos também o Salmo de número 122, que diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E que essa alegria, meus irmãos, esteja nos nossos corações todas as vezes que nós nos levantarmos e sabemos que vamos à casa do Senhor, seja no domingo, na escola dominical, no culto à noite, no estudo de quarta-feira, na reunião dos pequenos grupos, nós possamos ter essa alegria em nossos corações, de compartilhar momentos de comunhão, de adoração comunitária, de louvor, como um povo do Senhor reunido, amém? Que nós possamos ter isso em nossas vidas, a alegria de estarmos reunidos em uma só voz para louvar ao Senhor. Vamos continuar fazendo a leitura da palavra do Senhor, no Salmo de número 103, nós leremos até o versículo 10. Peço aos irmãos que acompanhem, nós faremos a leitura de forma alternada. Eu leio um versículo, os irmãos leem outro. Todos acharam, amém? Bendiga minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é que perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Ele volta, redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia. É Ele que enche de bens a sua vida, de modo que sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, de graça, espírito e bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Amém, meus irmãos. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, esse é um hino que celebra o abundante amor e a bondade do Senhor, do seu povo. Ele lembra que a sobrevivência aqui de Israel nos dias de Moisés foi um resultado da misericórdia do Senhor, como ele fala no versículo 7. E esse salmo começa exortando cada cantor, cada um de nós, em sua alma, a bendizer o nome do Senhor. Então ele lista os benefícios que a alma deve cuidar para não se esquecer. Mas o maior deles, o que evidencia aqui, é o amor duradouro do Senhor. Então nesse momento nós vamos parar, meus irmãos, e olhar e observar em nossas vidas o amor do Senhor para cada um de nós. Os benefícios desse amor que estão sobre nossas vidas. Perdão, a cura, uma vida nova, a ressurreição, no choro da cova, graça e misericórdia derramada sobre nós, cuidado diário, o sustento, o renovo todos os dias, a compassividade, a bondade, a não retribuição segundo os nossos pecados, nem segundo as nossas iniquidades. Meus irmãos, quão maravilhoso é o Senhor para as nossas vidas. Que nós possamos nos lembrar disso todos os dias e dizer a nós mesmos, em forma de gratidão, quão grande é o amor do Senhor sobre nós, quão fiel é esse amor, quão duradouro é esse amor. Não importa quantas vezes nós pequemos ou o que nós façamos, nada nos separará do amor do Senhor. E o maior desses benefícios, a forma mais evidenciada desse amor, é o envio de Cristo Jesus para nos resgatar, amém? Então que nós possamos reconhecer nessa noite os benefícios do Senhor sobre as nossas vidas, o cuidado, o sustento dele, o amor em Cristo Jesus sobre nossas vidas. Após alguns instantes eu faço essa oração de gratidão ao Senhor por todo o cuidado, o amor dele, todos os benefícios que nós não podemos nem mensurar sobre nossas vidas. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós bendizemos o Teu nome, meu Deus, nessa noite, Pai.
Nós paramos e reconhecemos, meu Deus, quão grande é o Senhor sobre nossas vidas, Pai. Nós reconhecemos o cuidado diário, meu Deus, derramado sobre nós, Pai. Nós reconhecemos, meu Deus, a nossa dependência de Ti, Pai. Nós agradecemos, meu Deus, todos os benefícios, meu Deus, que nós não podemos nem contar, Pai, nem mensurar, que são derramados sobre nossas vidas, Pai. Mas o que mais evidencia, meu Deus, o que nós lemos e percebemos, meu Deus, o amor que foi entregue aqui, meu Deus, nessa terra, meu Deus, para ser crucificado, Pai, e nos redimir, meu Deus, de nós mesmos, dos nossos pecados, de toda iniquidade, Pai. Nós somos gratos, meu Deus, pela bondade e a misericórdia, meu Deus, por não sermos retribuídos, meu Deus, pelas nossas iniquidades, nem pelos nossos pecados, Pai. Mas sim por Cristo Jesus, que derramou a sua vida na cruz, para nos dar vida nova, Pai. Fomos ressuscitados, meu Deus, recebemos, meu Deus, graça e misericórdia diária em nossas vidas. O cuidado, o sustento, o trabalho, meu Deus, a Tua mão está sobre nós, Pai. Nós reconhecemos isso nessa noite, Pai. Somos gratos, meu Deus, pela Tua fidelidade, independente de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos nessa noite. Amém. Vamos dar continuidade, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino. Vamos ficar de pé, igreja, vamos cantar ao Senhor, vamos abrir as nossas bocas, louvar ao Senhor, doar hinos de cânticos a Ele, amém? Tudo que me
Meus irmãos, vamos dar continuidade à leitura da palavra do Senhor. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo de número 15. Salmos de número 15. Salmo de número 15, nós veremos todo o salmo de forma alternada. Acompanhe suas Bíblias, meus irmãos. Eu lerei um versículo, os irmãos lerão outro, apenas 5 versículos, todos. Toda reverência à palavra do Senhor, diz assim a palavra do Senhor: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que me pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz o mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos aquele que jura do mundo e prometeu mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Amém? Meus irmãos, este é um salmo que para muitos estudiosos seria um salmo de liturgia de entrada. Perguntas aqui que os sacerdotes da época fariam para examinar os adoradores que entrariam no lugar santo, que era uma parte do templo. E eles esperavam essas respostas daqueles que viam até ali. Mas isso provavelmente é muito improvável, uma vez que todas essas respostas dadas com essas qualidades aqui são todas de caráter de coração, são qualidades que não podem ser visivelmente conferidas. O adorador podia facilmente dizer que amava a justiça e que sempre falava a verdade, que o sacerdote ali não saberia julgar, não teria como ver se era verdade ou não. Mas este também é um hino que celebra um adorador ideal, alguém que seria o morador, né, o morador o ideal morador do reino de Deus, né? Vive, como ele diz, com integridade. Esse seria o morador ideal, que pratica a justiça, que de coração fala a verdade, doa quem doer, de forma pacífica, de forma amável, mas fala a verdade, que não difama, que não injuria, nem faz ao mal ao seu próximo, nem ao seu vizinho. Sabe aquele vizinho chato, aquele vizinho de som alto, como nós falamos hoje cedo, aquele vizinho que todo jogo do Flamengo solta fogos? Nós sempre temos esses vizinhos. Então ele está falando disso. O morador ideal seria aquele que vê e sabe que alguma coisa está errada, mas finge que não viu, não condena para si mesmo e nem condena a pessoa que está na atitude errada, finge que não vê, finge que não sabe. O morador ideal seria aquele que cumpre o que promete. Irmão, pode confiar em mim, eu vou fazer isso aqui. Confia em mim, deixa comigo que eu resolvo isso aqui. Tantas promessas, tantos comprometimentos. Não aceita suborno. São todas as qualificações aqui, meus irmãos, para ser um habitante do reino. E aqui, se nós pararmos para pensar, quem estaria pronto aqui já para habitar o reino dos céus? Vou até baixar meu irmão também, né? Porque por nós mesmos, o salmista pergunta como quem pergunta: quem poderia ser um hóspede divinamente bem recebido na casa do Senhor? Então, quem poderia chegar lá no reino dos céus e ser recebido
com a palavra servo fiel, bom e justo, verdadeiro adorador, amador da justiça, fala a verdade, bondade. Então, meus irmãos, nós vemos que por nós mesmos nós não habitaríamos e não estaríamos idealmente sendo moradores dignos do reino de Deus. Mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, como diz em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que maravilha, meus irmãos. Nós éramos desqualificados para habitar com Deus por nós mesmos, e passando a ser o templo do Espírito Santo de Deus por causa de Cristo. Olha a importância dessa mensagem. Nós éramos inimigos de Deus e passamos a ser o templo do Espírito Santo por causa de Cristo. Então agora sim, com todas aquelas qualificações que nós temos, todas aquelas virtudes, por causa de Cristo, nós podemos ver elas sendo aplicadas em nossas vidas. Não que nós já alcançamos, como Paulo fala, caminha para a perfeição, mas agora por causa de Cristo, nós somos templos do Espírito Santo, nós devemos nos relacionar diariamente com Cristo, reconhecer Cristo em nossas vidas diariamente. Quanto mais nós estivermos enraizados nele, porque ele já habita em nós. O que nos afasta da presença de Cristo é o nosso pecado, como nós sabemos. Então, nessa noite, que cada um de nós possa avaliar a sua vida, olhar em cada ponto desse que foi falado, porque são várias outras qualificações que podem nos separar de Cristo, mas nós temos a maior qualificação que nos junta a Cristo, a Deus, que é Cristo Jesus em nossas vidas. Amém? Então, após alguns instantes, eu faço essa oração de confissão de pecados, que cada um realmente, verdadeiramente, se avalie, peça perdão ao Senhor pelo que tem feito, pelo que tem pensado, pelo que tem vivido longe, muito longe de ser um morador, merecedor e bem recebido no reino de Deus. Amém? Que nós possamos, após alguns instantes, fazer essa confissão de pecados. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nesse momento, Senhor, nós entramos na Tua presença, baixamos nossas cabeças, meu Deus, avaliamos, cada um de nós sabe, para onde tem pecado, aonde tem falhado, meu Deus, aonde tem entristecido o Teu Espírito Santo que habita em nós. Nós sabemos, meu Deus, e reconhecemos a importância, meu Deus, da cruz de Cristo em nossas vidas. Nós éramos inimigos de Deus, Pai, agora, meu Deus, somos Seus filhos. Nós, meu Deus, temos livre acesso a Ti, Pai, nesse momento nós pedimos perdão pelas falhas, pelas omissões, Pai, pelo modo de agir, de viver, muitas vezes não condiz, Pai, com o Senhor, discípulos de Cristo, Pai, imitadores de Cristo Jesus, Pai, merecedores do Teu reino, Pai, muitas vezes nós falhamos, pecamos, Pai, mas nós sabemos, meu Deus, Cristo Jesus, o Teu Espírito Santo que habita em nós, nos incomoda, Pai, nos acusa, meu Deus, nos mostra onde temos falhado. E nesse momento nós reconhecemos, meu Deus, a nossa necessidade, a nossa dependência, Pai, de confessarmos os nossos pecados, abandonarmos esses caminhos e nos voltarmos para Cristo Jesus, o consumador da nossa fé. Nisso nós temos esperança, Pai. Não seremos envergonhados, meu Deus, estaremos contigo, meu Deus, no fechar dos nossos olhos e no abrir da eternidade. Que o Senhor nos capacite através do Teu Espírito Santo, que nos auxilia a viver o dia a dia, Pai,
seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, Pai, no viver diário com irmãos, com o nosso próximo, com nossos vizinhos, que nós sejamos realmente, meu Deus, espelhos, Senhor, imitadores de Cristo Jesus, Pai. E assim, Senhor, nós seremos, Senhor, seremos verdadeiramente recebidos, meu Deus, como, Senhor, oradores, meu Deus, do reino do céu. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço, Pai, desta noite, a oportunidade de estarmos aqui. Nos conduzem mais um pouco, meu Deus, que se inicie aqui. Senhor, que será dada a mensagem aqui, Pai, que nós possamos abrir os nossos corações e que isso traga cada vez mais transformação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido a equipe de louvor para se posicionar aqui à frente. Enquanto a equipe de louvor se posiciona, eu peço que o irmão também coloque o gasofilaço. Meus irmãos, esse é o momento que nós temos para ofertar na casa do Senhor, para louvar ao Senhor também com os nossos dízimos e ofertas. Nós sabemos a importância da fidelidade dos nossos dízimos e ofertas, os desafios que são colocados à igreja do Senhor aqui nos tempos atuais. O Senhor não precisa de dinheiro, mas a igreja dele avança, o Evangelho avança, com o auxílio dos irmãos, com a fidelidade dos irmãos. Temos reformas a fazer, temos materiais a comprar, temos várias coisas, projetos a desenvolver. E tudo isso depende da minha, da sua, da fidelidade, da generosidade dos irmãos. Até que o Senhor nos sustentou, são quase 20 anos ou mais já de igreja, e o Senhor continua nos sustentando. Que Ele possa nos sustentar, nos dar oportunidade de trabalho, de emprego, os irmãos que estudam, que o Senhor possa estar elevando a vida dos irmãos, o patamar dos irmãos, para isso, para o auxílio na obra dele, para a glória do nome dele, para a contribuição na casa dele e não para nós mesmos. Amém? Então, nesse momento, nós vamos ficar de pé, nós vamos louvar ao Senhor junto com a equipe de louvor, também dizimar e ofertar na casa dele. Bem, nesse momento que a gente possa suplicar ao Senhor que nos dê da sua graça, do seu favor, né? Ele se faz presente nesse lugar, Deus está entronizado nos louvores, que a gente possa erguer nossas mãos e clamarmos por Ele, porque Ele é fiel e justo para nos ajudar. Bem, oremos, louvemos, né? Aqui, te adorar, Deus de graça.
Deus, obrigado pela oportunidade de mais uma vez buscar a Ti. Mais uma vez estamos adorando o Senhor, mais uma vez estamos rendendo graças a Ti, louvores. Pai, que o Senhor nos ajude, não somente a louvar com os nossos lábios, mas também com a nossa vida, com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que Cristo nos deu na sua cruz. Nos ajuda a depender de Ti diariamente e a fazer a Tua vontade. Abençoe esses dízimos e ofertas, que o Senhor venha distribuir, Pai, isso ao Teu povo, às pessoas que precisam, ao avanço do Teu Evangelho. Pai, que o Senhor nos dê um coração que tenha, de fato, a generosidade de Cristo, que graciosamente Deus o Senhor vem por nós. Guia-nos o Senhor, Pai, porque dependemos de Ti. Em nome de Jesus que oro. Amém. Convida as crianças aqui à frente. Vamos estender nossas mãos, meus irmãos, vamos orar pela vida das nossas crianças, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nesse momento nós colocamos essas pequenas vidas nas Tuas mãos, Pai. Nós cremos, oramos a Ti, confiamos nas Tuas promessas, Pai, sobre a vida deles, Pai. Que eles possam crescer, meu Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, se desenvolver, meu Deus, em servos fiéis a Ti, Pai. Que nessa noite eles aprendam, escutem e ouçam, meu Deus, o Teu Evangelho, através da palavra que será ministrada na salinha deles, Pai. Conduza, meu Deus, os professores, capacita cada vez mais, Pai, e os pais, nós como os pais também, Pai, que nós possamos estar diariamente, meu Deus,
colocando e inculcando a palavra do Senhor na vida dos nossos filhos. Livros de todo mal, de todo acidente doméstico, meu Pai, de todo homem mau, em nome do Senhor Jesus, nós confiamos em Ti sobre a vida deles. Amém. Amém. Convidar também o nosso querido seminarista, o Hélio, tragar a palavra do Senhor para nós essa noite. Meus irmãos, vamos orar também, estender nossas mãos. Uma oração que deve estar diariamente também nos nossos lábios, pela liderança da igreja, pelos pastores da igreja, pelos homens que estão no seminário, que eles possam estar nas nossas orações. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, abençoe a vida, meu Deus, do seminarista Hélio. Cada dia mais, meu Deus, o Senhor possa, meu Deus, capacitá-lo a trazer a mensagem que vem do alto, Pai. A mensagem de Cristo Jesus para nós nessa noite, Pai. Nós possamos abrir os nossos ouvidos espirituais à Tua palavra, Pai. Cuida dele, da família dele, meu Deus, cada dia mais eles possam estar, meu Deus, compartilhando, meu Deus, que eles possam estar, meu Deus, abençoando esta igreja aqui, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Graça e paz a todos vocês. Amém. Que bênção, né? Nós estarmos mais uma vez. Depois não sai na live, não. Estarmos juntos mais uma vez para adorar o nome do Senhor, glorificar o nome dele. E agora é o momento mais importante do culto, onde nós paramos toda a nossa atenção, todos os nossos ouvidos, todo o nosso entendimento para ouvir a palavra do Senhor, ouvir a voz de Deus que falará ao nosso coração. Amém? Eu convido você a pegar a sua Bíblia e abri-la comigo no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler aí do versículo 1 ao versículo 7. Então, o Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 1 ao versículo 7. Os irmãos que abriram, diga amém. Amém. Quem não achou, diga escola dominical. O pessoal está esperto, parabéns. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Veja, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Feche os olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças por essa palavra lida, e nesse momento nós pedimos para que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa mente esteja pronto para ouvir a Tua voz, e que nós possamos ser confrontados pela Tua palavra, e cheios, libertos pela verdade que será dita nessa noite. Fique conosco e nos abençoe. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então nós estamos falando sobre algo importante em nossas vidas. Estamos falando sobre a unidade com Cristo, aquele que está ligado ou desligado da presença do Senhor. Mas antes de nós entrarmos aí no texto que nós estamos lendo, é importante nós sabermos algumas coisas sobre o contexto para que nós entendamos aquilo que Jesus está falando. Então, quem escreveu esse livro foi o apóstolo João, o apóstolo do amor, o apóstolo amado, aquele que reclinou a sua cabeça nos ombros de Jesus durante a ceia. Ele presenciou inúmeros acontecimentos e
fatos operados por Jesus, e é inspirado pelo Espírito Santo nesse momento para escrever essa carta nomeada Evangelho de Jesus, segundo o seu, a sua perspectiva. Também ele se diferencia dos outros, como Mateus, Marcos e Lucas, porque ele, geograficamente falando, ele não trata da história toda de Jesus, mas ele dá mais ênfase à jornada de Jesus através e a partir de Jerusalém. Nós precisamos entender também que, além dessa perspectiva geográfica, nós vemos que no capítulo 1 até o capítulo 7, João ele vai colocar em ênfase a história de Jesus na Galileia, os seus primeiros milagres, as suas conversas com Nicodemos, a mulher samaritana. E então, a partir do capítulo 8, nós vamos ver ali a entrada de Jesus em Jerusalém, a caminho então da sua morte, do fim, do ápice da sua salvação e da sua missão aqui nessa terra. A partir do capítulo 13, João vai descrever sobre a noite que antecede a morte de Jesus. E nós sabemos que essa noite é muito importante, porque Jesus se assenta com os seus discípulos então, para cumprir a tradição judaica de celebrar a Páscoa. Então Jesus e os seus amigos, os seus 12 amigos, sentam-se então em volta de uma mesa e então celebram a última Páscoa para o começo de uma nova tradição que nós servimos até hoje, que é a Santa Ceia do Senhor. E durante ali, a partir do capítulo 13, João vai descrever que Jesus vai passar algumas instruções, algumas orientações para os seus amigos. E durante esse jantar tradicional, Jesus volta a dar algumas instruções para eles, porque só se assenta na mesa quem tem relacionamento. Irmãos, nós sabemos que dos 12 apóstolos que estavam ali, um trairia Jesus, e o seu nome é Judas. Mas mesmo Jesus já sabendo de tudo que estava acontecendo, de tudo que aconteceria, Jesus ainda permitiu que Judas fizesse parte da mesa, para que ele tomasse do sangue do Cordeiro e comesse do pão que é a carne de Jesus. E nós precisamos entender que a partir desse capítulo 13 até o capítulo 15, onde nós acabamos de ler, Jesus ele vai passando, se você puder acompanhar comigo aí, a partir do capítulo 13, Jesus então lava os pés dos seus discípulos. Jesus passa uma lição de humildade para esses amigos. Ele indica então o traidor. Ele passa para esses discípulos, para esses apóstolos, um novo mandamento, que é sobre o amor verdadeiro, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus então avisa Pedro sobre que Pedro negaria Jesus ao cantar do galo. Jesus então conforta os seus discípulos, porque ele está dizendo: olha, eu vou morrer, eu vou entregar a minha vida. Então Jesus conforta esses discípulos. Jesus também conforta esses discípulos, dizendo sobre este outro Consolador que viria, que Jesus não os deixaria órfãos, como nós não estamos órfãos, mas nós temos o enviado do Senhor, que é o outro Consolador. E então nós chegamos aqui no capítulo 15, onde Jesus vai começar a ensinar esses discípulos e a ensinar a nós hoje alguns princípios importantíssimos para as nossas vidas. E no versículo 1 do capítulo 15, Jesus diz que Ele é a videira verdadeira. E é importante nós entendermos isso, porque nada do que Jesus falou, ou nada do que Jesus ensinou, foi por acaso. Todas as ações de Jesus, como nós já temos aprendido aí, eram intencionais. E Ele estava para cumprir aquilo que os profetas, que no Velho Testamento já estavam profetizando
cumprir tudo isso. E quando ele fala que ele é a videira verdadeira, ele não está fazendo de modo diferente. Se você puder abrir comigo no livro de Salmos, capítulo 80, desculpa, Salmos não tem capítulo, mas no seu número 80, o verso 8, nós vamos ler aí exatamente sobre esse fato. Então, Salmos de número 80, o verso 8 vai dizer o seguinte: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Nós estamos vendo aí que esse é um salmo de Asaf. E Asaf está falando sobre uma videira que foi arrancada do Egito e que foi plantada na terra prometida, a Nova Canaã. Então nós precisamos entender que até este ponto os judeus achavam que Israel era esta videira que havia sido tirada, arrancada do Egito por causa da escravidão do Egito, lá em Êxodo, quando nós lemos, e que foi levada e direcionada por Deus até a terra prometida. Mas Jesus está falando aqui: eu sou a videira verdadeira. E nós precisamos entender porque Jesus também saiu do Egito, foi arrancado do Egito. Se você puder acompanhar comigo no livro de Mateus, capítulo 2, os versículos 14 e 15, vai dizer o seguinte: dispondo-se ele, José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então Jesus, quando fala que ele era a videira verdadeira, ele está quebrando o tabu de que os judeus pensavam que eles eram essa videira. Mas então Jesus vai continuar dizendo: olha, eu sou essa videira e o meu pai é o agricultor. E eu quero pensar nessa noite com você, querido, justamente sobre esse ponto. Se Jesus é a videira verdadeira e o seu pai, o nosso pai, é o agricultor, nós não estamos falando sobre algo espiritual, algo invisível. Nós estamos falando sobre características materiais. Ou aqui alguém já pensou em levar no bolso, quando Jesus nos chamar, uma sementinha para plantar uma árvore lá no céu? Eu, pelo menos, nunca pensei nisso. E eu espero que nenhum de vocês também tenha pensado numa coisa dessa. Ou levar uma mudinha, né? Levar uma mudinha aí, sei lá, de capim cidreira, para tomar um chá lá no céu. Eu acho que ninguém pensa dessa forma, né? E é exatamente isso que Cristo está passando para nós essa noite. O que Cristo está falando sobre ele ser a videira era sobre a sua situação terrena. Jesus é considerado homem, melhor dizendo, ele é 100% Deus e também 100% homem. Jesus, ele não veio metade. Por isso ele está falando da sua situação terrena. E é isso que nós vamos falar sobre isso nessa noite. As consequências daqueles que não estão ligados a Jesus. Seria muito bacana se eu viesse aqui trazer uma palavra de ânimo para os irmãos, falando sobre aqueles que estão ligados a Jesus. Mas é muito mais proveitoso nós falarmos aquilo que nós não devemos fazer. Aquilo que a Bíblia nos instrui a não fazer. Então, sobre essas consequências, os discípulos precisavam entender que após a morte de Jesus, iriam passar por algumas perseguições, por açoites, por prisões e até mesmo a morte. Todos eles passaram por uma morte terrível, a não ser Pedro, que morreu de morte natural. João. Tantos dizem que a gente perde o nome, mas João morreu de uma morte natural. Então eu quero ver com vocês aí então a primeira consequência, que é o corte
de acordo com aquilo que nós vemos. Leia comigo o versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Irmãos, nós precisamos entender que tudo que nós fazemos na vida, tudo que a gente pratica na vida, existe uma consequência, seja ela boa ou uma consequência ruim. E como Jesus está falando sobre, de uma forma figurada, sobre a videira, ele ser a videira e nós os ramos, Jesus está falando uma coisa muito importante que havia acontecido naquele exato momento. Nós lemos aqui que no capítulo 14, Judas é indicado como o traidor. Jesus vira para ele e fala: o que você tiver que fazer, faça logo. Vai. Faça agora, porque não tem mais tempo. E então acontece aquele fato que todos nós conhecemos, que Judas então se levanta e vai então falar com os fariseus e os saduceus acerca de Jesus, aonde ele estaria. E nós vemos que Jesus vira para ele e fala o seguinte: todo ramo que estando em mim não der frutos, o Pai, o agricultor, o corta. Judas passou momentos incríveis com Jesus. E se a gente for parar para pensar sobre Judas, Jesus chamou Judas. Foi Jesus que escolheu Judas. Judas comeu na mesma mesa e do mesmo alimento que o mestre comeu. Judas andou lado a lado com Jesus e viu maravilhas e sinais e prodígios de Jesus como todos os outros. Porém Judas escolheu trair Jesus. Judas era um ramo que estava ligado a Jesus, mas ele não produziu frutos. E nós vemos na história de Judas, aqui, no capítulo anterior, onde Judas então se levanta, sai do convívio do mestre e vai então e traz Jesus. Isso me arremete e me lembra do rei Saul. O rei Saul foi escolhido por Deus também. Um homem segundo o coração de Deus. Ele achou graça aos olhos do Senhor. Um homem alto que se destacava no meio de todos os outros. Um homem forte e guerreiro, temente a Deus. Mas que em algum momento de sua jornada, ele decidiu viver conforme ele queria. A arrogância e o poder de ser o melhor rei, o maior rei, o mais poderoso dentre os reinos, subiu à sua cabeça. E ele colocou de lado as ordens de Deus, as leis de Deus. Eu não sei o que está no seu coração. Eu não sei como está a sua situação hoje, mas eu quero dizer que essa é a primeira consequência daqueles que não estão ligados à videira verdadeira, que é Jesus Cristo, é ser cortado fora. Queridos, nós precisamos estar ligados a Jesus. Senão o próprio Pai nos corta fora. E nós vamos ver que a situação daqueles que são cortados e lançados para fora não é uma situação muito boa. E isso nos leva à segunda consequência, que é não gerar frutos. Acompanhe comigo no versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Queridos, todo ramo que não está ligado à videira não consegue produzir frutos. E Jesus, ele está falando ali sobre uma situação em que os discípulos poderiam passar na frente se não fossem orientados. Irmãos, eu não quero dar ênfase aqui ao fruto, ou o que são esses frutos, ou como dar esses frutos. Eu quero dar ênfase aqui nessa noite sobre uma vida infrutífera, uma
vivência é inútil, porque se nós estivermos desligados desta videira, essa videira verdadeira, o que restará de nós? Os frutos são importantes, mas muitas vezes nós só olhamos o resultado do processo. Nós só olhamos para o final. Nós não olhamos o hoje, o agora, o momento é esse. E eu quero falar para você e perguntar para você, aonde é que você está plantado? Aonde é que as suas raízes estão começando a crescer? Será que é uma terra boa? Será que o que você tem feito hoje, você colherá frutos bons lá na frente? Você produzirá frutos bons lá na frente? Para que isso aconteça, nós precisamos olhar agora. Jesus está falando, vocês precisam permanecer em mim. Porque se você não permanecer em mim, você não consegue dar frutos. Agora imagine comigo o apóstolo Paulo, quando sai na sua viagem missionária e vai até Éfeso. Éfeso é uma cidade idólatra, que adoravam milhares e milhares de deuses, principalmente a deusa Diana, deusa da fertilidade. E ele então permanece nessa cidade 3 anos, com uma intenção: pregar o Evangelho, anunciar a verdade de Jesus. E todos esses processos que eu irei dizer para vocês aqui foi com intencionalidade. Porque Paulo foi até Éfeso, pregou a verdade para aqueles homens e mulheres que estavam ali. Aquelas pessoas se converteram, mas com um propósito. O propósito de criar uma igreja, de fundar uma igreja. Então Paulo pega um lugar e leva esses cristãos e discipula eles. Caminha com eles lado a lado. E a gente vê no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, onde os presbíteros ali de Éfeso oram por Paulo, porque Paulo precisa ir para outro lugar. Irmãos, às vezes os frutos que nós estamos pensando em produzir não vão ser expostos agora. Existe um tempo, e esse tempo nós precisamos meditar para ver onde nós estamos unidos, em quem nós estamos ligados. Jesus está falando de um tipo de fruto. Não é qualquer fruto, mas um fruto bom. Porque se nós estivermos ligados a Ele, nós produziremos frutos bons. Mas agora, se nós não estivermos ligados a Ele, nós não produziremos frutos nenhum. Qual é o fruto que você pretende entregar para o Senhor? Antes dessa pergunta, você precisa ver a sua vida, onde eu estou plantado, aonde eu estou enxertado. Porque, como bem disse o Jarbas aqui, nós éramos inimigos do Senhor, nós detestávamos a graça, nós não queríamos o Senhor, mas Ele nos escolheu e Ele nos tirou daquele reino das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Nós fomos enxertados. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver como é que funciona um sistema de enxerto. É lindo de se ver. Você pega uma árvore que esteja boa e pega lá um galinho de outra, um galho simples de uma outra árvore, corta um pedacinho daquela árvore, une galho com galho e amarra bem ali e vai cuidando dela, vai vigiando dela. Daqui a pouco ela se torna uma só. Aonde você está sendo enxertado? Em Cristo para produzir frutos, ou você já foi cortado? Nós precisamos pensar nisso. E nessa jornada nós entramos agora na terceira consequência. E a terceira consequência é ser lançado fora.
Irmãos, esse é a pior consequência que esse texto pode nos mostrar. Porque a primeira consequência que nós vimos é o cortar. O agricultor cortou fora, cortou. E quando o agricultor corta um galho, um ramo, nós ainda temos a esperança de ser enxertados em outro lugar. Agora, quando esse agricultor ele corta esse ramo e lança fora, não existe mais esperança para ele. E Jesus ele vai dizer aqui que nessa última consequência, algo sem volta, ser lançado fora depois que este ramo seca e por último é lançado ao fogo. Ele não somente é lançado fora, mas é lançado para longe, longe de vida, longe talvez de qualquer fonte de nutrientes para este ramo. Irmãos, aqueles que estão ligados em Jesus, eles recebem os nutrientes, recebem a água viva para se hidratar. Mas aqueles que estão longe do Senhor, aqueles que não estão ligados em Jesus, eles são lançados fora. E o único destino deles é ser lançado no fogo. E depois que for lançado no fogo, é só o pó, as cinzas que restam. Irmãos, nós precisamos meditar. Nós precisamos refletir dentro do nosso coração. Jesus não está falando aqui sobre algo espiritual, invisível. Jesus está falando sobre algo que acontece em nossas vidas. Jesus está falando sobre algo de agora que nós podemos colher na frente, consequências, condenação eterna. Irmãos, se nós não estivermos ligados a Jesus, o lago de fogo nos espera, quentinho. Como eu sempre brinco, o mar já está esquentando. Irmãos, nós precisamos olhar para dentro de nós e realmente ver aonde nós estamos ligados. O tema dessa pregação de hoje é a unidade com Cristo. E eu quis trazer as consequências daqueles que não estão ligados a Jesus, para que a gente reflita dentro de nós as consequências que nós mesmos estamos colhendo para as nossas vidas. Aí um fruto daqueles que não estão ligados a Jesus colhe consequências amargas. Eu não sei o que você tem passado no seu coração. Eu não sei as dores da sua vida. Eu não sei os percalços e os perrengues que você tem passado na sua casa, na sua família, dentro do seu coração. Mas eu preciso te dizer isso nessa noite, querido. Esteja ligado a Jesus. Que mesmo que venha seca, mesmo que o sol esteja escaldante, se nós estivermos ligados e unidos a Jesus, nada disso nos atingirá. Ele é a videira verdadeira. Porém, se nós não estivermos ligados a Ele, existem consequências cruéis para as nossas vidas. O versículo 6 vai dizer o seguinte: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Jesus também está falando para nós, a sua igreja hoje, qual o destino que você tem escolhido para a sua vida. Não que nós temos esse poder, mas nós estamos aqui refletindo nessa noite sobre a nossa posição. Jesus está mostrando para nós aqui, assim como em Deuteronômio 28, dois caminhos: o caminho da obediência e o da desobediência, daqueles que estão ligados à videira verdadeira e daqueles que estão desligados da videira verdadeira, que é Jesus. Eu
que a nossa jornada terrena tem um destino final. Mas como somos ramos da videira verdadeira, Jesus, se não estivermos ligados a Ele, existem muitas consequências cruéis para as nossas vidas. Mas antes de nós revermos essas consequências cruéis, no versículo 7, Jesus traz uma promessa para nós. Acompanha comigo. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nós precisamos estar com os nossos olhos voltados para Jesus. E mesmo em nossas adversidades, nossos problemas, nós precisamos ter a certeza que estamos ligados, enraizados em Jesus. Porque se nós estivermos ligados nele, e a sua palavra estiver permanecer em nós, nós poderemos pedir ao Pai qualquer coisa, e nos será feito. Amém. O Senhor, Ele está perto de nós. A palavra do Senhor, ao mesmo tempo que tem um confronto, ela traz uma esperança, uma alegria de um novo amanhã. Se você nessa noite sentiu-se em alguma dessas consequências, dentro de alguma dessas consequências, esse é o momento de você fechar os seus olhos e clamar por misericórdia. Eu creio que cada um de nós aqui devemos clamar por misericórdia, porque em algum momento ou outro nós nos desligamos dessa videira para andar conforme nós queremos, do nosso jeito, das nossas próprias pernas. Eu fico imaginando os ramos com as raizinhas andando assim para longe da videira e morrendo no meio do caminho. Porém, aquele ramo que foi enxertado na videira, que é Jesus, ele tem vida, ele floresce, e ele dá frutos, e são frutos bons. Feche seus olhos nessa noite. E se você foi confrontado, peça misericórdia. Fala para o Senhor: Senhor, eu preciso ser enxertado na videira que é a videira verdadeira que é o Senhor. Feche seus olhos, faça sua oração silenciosa, depois nós oraremos juntos. Senhor nosso Deus, nós, depois de ouvirmos essa exposição da Tua Palavra e entendermos que o Senhor estava e está hoje nos orientando sobre a importância de estarmos ligados no Seu Filho, Jesus, que é essa videira verdadeira, essa videira que produz para nós os nutrientes que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, que nós carecemos, nós encontramos em Jesus. Porém, nós analisamos hoje na Tua Palavra que existe consequência para aqueles que estão longe e desligados do Seu Filho. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor, que muitas vezes nós queremos nos afastar da videira. Nós achamos que o sol está escaldando demais, que nós estamos já desnutridos, que as tempestades estão vindo e vai acontecer alguma coisa conosco. Nós pensamos e agimos da nossa própria vontade. Nos perdoa, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Senhor, nós não queremos ser cortados, nós queremos ser podados para frutificarmos melhor, para termos uma vitalidade melhor. Senhor, não corte o Teu povo, não nos corte da videira que é o Senhor. Senhor, nós não queremos também
Nós queremos, Senhor, gerar frutos para o Teu reino. Nós queremos produzir frutos, e frutos que bendigam o Senhor, que glorifiquem o Teu nome. Nos perdoa, Senhor, porque desligados de Ti, nós não conseguimos gerar frutos. Porque sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Por isso, muitas vezes nós batemos a cabeça. Nós tomamos certas atitudes sem a Sua palavra, sem a Sua permissão, e nós então erramos e erramos. Nos perdoe por isso, Senhor. Senhor, nós não queremos ser lançados fora também, e lançados ao fogo, um fogo eterno, um fogo onde os inimigos do Senhor queimarão eternamente. Nós não queremos estar ali, Senhor. Nós queremos estar ligados em Ti. Nos perdoa, Senhor. Deus, que a Tua palavra se cumpra em nós, assim como nós lemos no versículo 7. Nós queremos permanecer no Senhor, permanecer ligados em Ti, com as nossas raízes bem aprofundadas no Senhor, recebendo, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos planos e sonhos. Nós queremos também, Senhor, que as Tuas palavras permaneçam no nosso coração, na nossa mente, para que a gente ponha em prática, para colocar, Senhor, perante o Senhor aquilo que nós aprendemos aqui diariamente. E com tudo isso, Senhor, nós pediremos aquilo que nós estamos precisando, e o Senhor cumprirá, o Senhor fará. Obrigado porque o Senhor tem trazido promessas para nós. Obrigado, Senhor, por esta igreja que está ligada nessa videira, que no tempo devido, Senhor, nós possamos produzir frutos, e frutos de rendição, frutos, ó Pai, de perdão, frutos, ó Pai, de sinceridade, frutos, ó Pai, de conversão dos nossos maus caminhos. Nós oramos em fé, certos de que o Senhor está ouvindo a nossa oração nessa noite, que nós possamos permanecer no Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que você saia com a certeza de que eu e você estamos ligados em Jesus. Nós somos esse enxerto que deu certo, e ligados no Senhor nós daremos frutos, e frutos bons. Amém? Para a glória do nome do Senhor. Queridos, vamos passar aqui alguns avisos. Eu creio que só no sábado, né, que vai ter uma reciclagem com os líderes de discipulado. Acho que é a única programação diferente que o pastor anunciou, né? Tem aí também a programação nova, que o nosso pastor também reformulou algumas coisas aí durante a semana. E acompanhe, queridos, o nosso grupo, que todos os dias nós temos aí a nossa devocional diária. Participe da devocional, escute em casa, tenha o seu tempo com o Senhor. Isso é necessário, nós aprendemos isso na escola dominical logo pela manhã. Também nós temos um momento de oração, temos o nosso estudo aqui. Não perca, queridos, as programações da nossa igreja. Vamos nos edificar sempre na palavra do Senhor, amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar encerrando o nosso culto, em gratidão ao Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que nós temos de nos reunir na Tua casa, de orar como o corpo do Senhor, ouvir, ó Pai, e participar dos momentos da liturgia, onde nós somos gratos ao Senhor e onde nós também confessamos os nossos pecados, reconhecemos que nós somos falhos e pedimos perdão, clamamos por perdão para as nossas vidas e uns pelos outros. Obrigado também, Senhor, pelos louvores entoados aqui pela Tua igreja. Obrigado porque é com alegria que nós fazemos isso, com gratidão no nosso coração. Obrigado também porque com essa mesma gratidão e essa mesma alegria
alegria nós depositamos os nossos dízimos e as nossas ofertas em adoração, no momento de culto ao Senhor, e pelo privilégio de poder ouvir a Tua voz, as Tuas orientações que nos guiam durante a semana e por toda a eternidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda tem falado aos nossos corações, o Senhor ainda tem aberto os nossos olhos para enxergar aquilo que nós devemos ou não fazer no nosso dia a dia. Fique conosco e nos abençoe, e para a Tua glória, Senhor, para a glória do Teu nome que nós oramos, que o Teu amor e que a Tua graça nos acompanhe durante a nossa semana, durante a nossa vida, dos nossos familiares, e que o Senhor permaneça conosco. É o que nós oramos, em nome de Jesus te agradecemos e nós dizemos amém.